Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o pastor Bruno, é um prazer ter você aqui. Quero te fazer uma pergunta hoje, uma mensagem para deixar um despertar da sua fé. Você sabia que Deus se revela na Bíblia e na natureza? E que a natureza confirma que a Bíblia está certa? Você já viu isso em algum lugar? Vem comigo, confira essa mensagem hoje e tire as suas conclusões. Não se esqueça que estaremos em oração a Deus e para isso, se você quer participar conosco, eu quero te convidar a participar conosco de uma oração após a mensagem. Prepare a sua água, que daqui a pouco estaremos em oração a Deus por sua vida. Pega a sua Bíblia, confira. Não acredite em mim, confira, analise. Vamos analisar juntos? Gênesis capítulo 1, versículo 1, está a nossa mensagem de hoje. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o versículo que eu quero chamar a sua atenção. A primeira frase da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, ela define a origem e três elementos básicos principais, com os quais, vamos dizer assim, a ciência trabalha: tempo, espaço e matéria. Veja a ordem, amigos, por si só. No princípio, estamos falando de tempo. Deus criou os céus, estamos falando de espaço. E a terra, matéria. Amigos e amigas do canal do Amor de Deus, uma coisa é clara e é profunda. O mistério da existência do Deus que se revela nas Escrituras Sagradas é algo por demais fascinante para mim e para os estudantes da Palavra de Deus. Tudo que conhecemos, experimentamos, está relacionado com o tempo, espaço e a matéria. Nós não sabemos, o que existir, o que é existir, sem um desses três elementos básicos. Isto é assim por demais tremendo. Só Deus não necessita de nenhum desses elementos para existir. Eu e você não conseguimos existir fora do que foi criado. Só dentro da criação. Amigos e amigas, uma coisa profunda. Esse aspecto do Deus da Bíblia o torna único e diferente de todos os demais deuses, que é a obra das mãos dos homens, os quais são apenas criações da imaginação humana. Deus não necessita de absolutamente nada de tudo que Ele criou para a sua existência. O tempo implica em mudança do entendimento, O Deus que se revela por meio da Bíblia diz que Ele não muda. Vamos dizer assim, podemos dizer que essa é a única das razões apresentadas, ou uma das razões pela Bíblia, do porquê Deus não está no tempo e nem faz parte das coisas temporais. Ele não muda, Hebreus 13, versículo 8, ele é atemporal. O tempo todo e em todo o tempo, no passado, no presente, no futuro. O nome pelo qual Deus se revelou a Moisés revela também essa característica sua. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Embora Deus não esteja no tempo, porque Ele é antes do tempo, Ele criou o tempo. Mas Ele age no mundo que Ele criou. As suas ações e manifestações neste mundo temporal são tremendas. Ou seja, Ele trabalha com o tempo, embora Ele não seja temporal. Se não fosse a revelação bíblica, não seríamos capazes de fazer essa diferença. Certamente acharemos que Deus seria tão temporal quanto nós somos. E estaríamos completamente errados. No entanto, a criação reflete muitas características do Deus que a criou. Suas marcas e assinatura são encontradas em todas as coisas criadas, amigos e amigas do canal No Amor de Deus. As religiões geralmente dizem que um determinado Deus teria sido o Criador do mundo e tudo o que nele há.
A Bíblia também faz essa afirmação, mas se todas elas afirmam a mesma coisa, como saber qual está falando a verdade? Observe novamente a afirmação de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observe novamente os três elementos básicos: tempo, espaço e matéria. Toda a natureza depende desses três elementos, amigos e amigas. O tempo existe e ele se apresenta como passado, presente e futuro. O tempo existe no sistema base 3. Passado, presente e futuro. Agora, que curiosidade. Veja, o espaço existe e ele se apresenta também no sistema base 3. O espaço se apresenta como assim? Como largura, altura e profundidade. Veja que a largura é espaço, a altura é espaço e a profundidade é espaço. A matéria também existe e ela se apresenta como sólida, líquida e gasosa. Novamente, vemos aqui que a matéria existe no sistema base 3. A natureza é desse jeito. Observamos, então, que a natureza é base 3, amigos e amigas. A Bíblia é enfática em dizer que Deus é um só. Em outras palavras, existe um só Deus verdadeiro. Todos os demais deuses são falsos. Isaías 45, versículos 5 e 6, 18, versículo 20, versículo 21. O Deus da Bíblia não é igual aos demais deuses. É importante você saber disso. Porque além dele ser o único, um só, ele existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Muitas religiões são politeístas, ou seja, possuem muitos deuses. O cristianismo não. Ele possui apenas um Deus, que existe em três pessoas distintas na Trindade. São três pessoas, não confunda, mas não são três deuses. Alguns podem me perguntar: como isso é possível, pastor? Matematicamente não está errado. Afinal, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. A descrição da Bíblia, amigos, a descrição da palavra do Senhor sobre Deus está correta matematicamente. Imagine um cubo cujo valor de cada lado, ou seja, a sua aresta, seja 1. Para que possamos determinar a totalidade deste cubo, nós não somamos as medidas, né, dos três lados. 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Nós multiplicamos o valor dos três lados para que possamos obter o seu volume, o qual representa a totalidade do cubo, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Amigos, entenda, 1 mais 1 mais 1 igual a 3 é a somatória do politeísmo, das religiões que tem vários deuses. 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1, é a multiplicidade do Deus das Escrituras Sagradas. O Deus das Escrituras Sagradas se revela no sistema base 3, matematicamente falando. Um cubo, vamos pensar assim, 1 ao cubo é igual a 1. Qualquer pessoa que estudar a natureza e estudar a Bíblia deverá chegar a essa conclusão tão óbvia. O Deus da Bíblia é o Criador de toda a natureza. O Deus da Bíblia se manifesta na criação, e a criação confirma que a palavra está certa. 1 ao cubo é igual a 1 e não a 3. Vamos orar, meus amigos, minhas amigas. Querido Deus, venha abençoar este meu amigo que o Senhor trouxe e esperou pacientemente para que ele pudesse ouvir esta mensagem e tirar uma reflexão. Senhor, confirme a palavra do Senhor no coração dele, no coração dela. Tira a tristeza, a angústia, traz a fé e a convicção que o Senhor está vivo. O Senhor, meu Deus, o Senhor conhece todas as coisas e está cuidando desta vida. Se ela permitir o Senhor trabalhar na vida dela, ela será bem-sucedida e vitoriosa. Abençoe este meu amigo, esta minha amiga, que a tua bênção, a tua vitória venha sobre ele, sobre ela, no nome do Senhor
Jesus. Beba sua água com fé, meu amigo, minha amiga. Tenho certeza que a vitória é nossa, no nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixe nos comentários. Volte esse vídeo, ouça com atenção, tire as suas conclusões. Mas o Senhor é tão tremendo, é tão maravilhoso. E eu vou falar em um outro vídeo, um pouco mais, sobre a natureza base 3, esse Deus se revela na natureza. Mas quero fazer hoje um convite especial ao seu coração. Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal. Aceite a Jesus Cristo, se entregue a Ele, sendo membro do corpo de Cristo através de uma igreja evangélica pentecostal, conforme Ele ordena em Mateus 28, versículo 19 e 20, Lucas 10, 16, amigos. Eu sei que alguns têm uma resistência de frequentar a igreja. Eu também um dia tive essa resistência. Mas isso foi por terra. Deus me deu essa graça de buscá-lo. Por isso estou falando assim para você. Busque a Deus. Abra seu coração. Fale com Ele. Se relacione com Ele. Ele quer se relacionar com você. Nós não podemos viver fora das organizações. Nelas nascemos, vivemos e morremos. E a igreja cristã, ou seja, os templos, são também organizações levantadas para abençoar a sua vida e trabalhar a sua fé. Meu amigo, minha amiga, a igreja cristã não é cientificamente cristã e nem é nominalmente cristã, é uma embaixada de Deus com seus embaixadores que te receberão e darão legalidade a seu ato de fé diante de Deus no reino de Deus. E escreverão seu nome através desses embaixadores no livro da vida do Cordeiro. As autoridades deste mundo não podem fazer isso por você. Mas os embaixadores de Deus, sim. Então busque a igreja de Deus. Congregue nela, tornando-se um só corpo com ela. E seja um embaixador. Siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores em Lucas 10, 16. Seja um pregoeiro da justiça, um pregador, uma pregadora da paz, da salvação em Cristo, socorro em Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos nessa palavra de reflexão e no amor de Deus.